Olá, minha gente, de novo aqui na TV Real e o programa de podcast e YouTube para toda a região serrana e região dos lagos, etc. Você, telespectador, ao nosso encontro, pensando em vocês, é que procuraremos fazer o melhor. Eu estou aqui com essa figura simpaticíssima, uma pessoa que é muito culta, muito historiador, uma pessoa que também ator como eu, e entre outras coisas, e que também, como eu, amo história, só que da seguinte forma, eu estudo de uma maneira geral, não sou como professor, um historiador. Eu gosto muito na época, para vestibular, eu tirei muito bem história e tudo, mas uma coisa é você estar preparado para uma determinada coisa, outra coisa é o cara ser historiador. Eu estou aqui com o Brito, tudo bem, meu amigo? Bom, Navarro, mais uma vez eu estou muito feliz de estar aqui, tudo bem, eu estou muito feliz. Poxa vida, é uma satisfação sempre vir aqui ao seu programa, né? E hoje vamos falar aí sobre um pouco do Império Romano, né? A recíproca é verdadeira. Vamos falar sobre o Império Romano e vamos falar sobre a tua experiência inédita, que você tomou a cena lá de Guapimirim, depois aqui em Nova Friburgo, no bairro aqui e tudo, como um ator que criou uma vestimenta exótica até para o olho clínico do povo aqui, e teve 3.000 pessoas e foi muito aplaudido aqui em Nova Friburgo. Eu queria que você falasse, o seu nome é Brito, mas o nome que você, até o nome em romano, me fala, por favor. Pois é, Navarro, o que acontece? As pessoas que têm assim, essa fascinação pela história e ficam fazendo pesquisas, como eu já falei até para você numa outra ocasião que eu estive aqui, tem certas pessoas, assim como eu, que não se contentam em só ler um livro, não é? Então elas parece que têm aquela necessidade assim, exacerbada, de encarar um personagem, interpretar ali, encarnar aquilo. E eu sou um deles, não é? Então eu sempre gostei desse personagem, né? O centurião romano, o centurião de cavalaria, que é o traje que eu estou usando, é de um centurião de cavalaria romana, que são tropas auxiliares. Certo, e certo. Eu adotei um nome, porque o grupo que eu frequentava de estudos, todos gostaram de ter um nome romano. E eu tive que adotar um para mim, que o meu nome, né, romano é Drusus Longinus. Que pronúncia boa, hein? Poxa, que maravilha. E a pessoa que não tinha, assim, tantas fotografias do jeito que você... A pessoa imaginar, porque o trabalho de arte também, para poder... É um trabalho de história também, para a pessoa ser um bom historiador. Ele tem que esquecer a sua pessoa, entrar no nome do historiador e imaginar na história como é que era a vestimento, como é que era a linguagem, como é que era enfim, toda aquela cultura, todo o costume daquela época. O costume, a rigidez das leis, que eram muito mais austeras. O crime lá era muito... O cara cometia um deslize, aí ia para a guilhotina, entendeu? Não, ainda não. A guilhotina ainda já foi na Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité. Justamente. Aí foi bem lá para frente. Ainda bem que em Roma... Não, mas eles faziam decapitação com machado. Tinha isso também. Meu Deus, que coisa absurda, né? O cara... mas é aquilo, né, cara? O que acontece? Nós não podemos, assim, crucificar assim, as épocas, as civilizações, porque eram costumes. E o que nós podemos fazer? Hoje, por exemplo, né, na Segunda Guerra Mundial, jogaram bomba atômica em 2 cidades. Hiroshima e Nagasaki. Então aí, olha só que coisa terrível. Aí fica complicado, né, cara? Então, é verdade. Aí já viu, né? E nessa época já tinha o Coliseu? Olha, o Coliseu, veja bem, o Coliseu ele foi construído, ele foi inaugurado no ano 80, né? Que foi quem mandou construir primeiro o Coliseu foi o imperador Vespasiano. Mas aí ele morreu, Tito, o filho dele, sim, Tito, que inaugurou o Coliseu. Certo? Foram 100 dias de jogos. Aí é que tá. Então já foi na fase imperial isso. Que maravilha, que maravilha. E como é que foi a tua experiência incorporando, estudando e se aperfeiçoando também? O que aconteceu?
assim, vamos falar primeiramente sobre atuações. Né? Como eu falei em off aqui para você, eu comecei a encenar a Paixão de Cristo, que é um evento que eu sempre gosto, sempre tive essa afinidade, não é? Com um personagem da Paixão de Cristo, que é o centurião Caio Cássio Longinos, que perfurou Cristo com a lança. Não é? Ele tinha um problema de visão, como eu tenho, não é? E ele foi curado quando saiu aquele sangue do pulmão de Cristo com a água, caiu no rosto dele, ele passou a enxergar e se converteu ao cristianismo. Eu acho aquilo lindo, não é? Tanto que eu uso até o nome, o pseudônimo meu tem Longinos, que é em homenagem a ele. Aí o que acontece? Eu comecei em Guapimirim. Depois, quando eu mudei aqui para Friburgo, eu participei de 2 encenações de Paixão de Cristo aqui na Via Expressa, e o meu maior momento de participação disso foi na cidade de Itatiaia, porque eu tenho um grande amigo que mora lá, que ele é o coordenador desse evento. Agora esse evento não existe mais, tá suspenso, assim, não sei se um dia vai voltar, mas é o meu amigo Oswaldo Passir, ele é uma pessoa que estuda história também, é uma pessoa detalhista, montou um grande cenário para esse evento, e eu tive a oportunidade de participar, fizemos até uma surpresa para ele, eu fui participar do evento, assim, sem ele saber. Que maravilha, hein? Entrei em cena sem ensaiar, ele tomou um susto danado, sabe? Depois ele chegou, foi lá, que é isso? Que vocês roubou a cena. Vocês querem matar o velho aqui do Mata coração? O velho, roubou a cena. Aí eu falei assim, mas tu não gostou da surpresa? Pô, cara, nem acredito. Ele ficou todo emocionado, foi muito bacana, que teve um amigo dele que proporcionou isso. Eu fiquei escondido na cidade, não podia aparecer até a hora do evento, aí entrei em cena, mas foi bonito. Onde não há distanciamento, não há hipnose. A cidade, o cenário, parecia que eu estava em Jerusalém. Poxa. Eu olhei aquela arquibancada, 3.000 pessoas lá, eu falei, agora, cara, vamos fazer, e fizemos bonito, rapaz. Foi um evento lindo, então eu fico feliz que meu amigo gostou, e ele é um amigo que eu tenho muito carinho por ele, e ele até vai assistir esse podcast, claro que eu vou enviar para ele, né? Aí eu não podia deixar de citar ele de maneira nenhuma. Então, um grande abraço para você, Oswaldo. Parabéns, abraço aí para ele. Ele está mandando o nosso amigo historiador também aqui, o Brito. E é porque realmente você está falando dele porque ele estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e moral da história, deu conta do recado no desconhecido até então para a plateia, porque onde não há distanciamento não há hipnose. E de repente apareceu ele e criou, porque eu criou, enriqueceu, digamos assim, a dramaturgia. E eu sempre gostei, quer dizer, eu fazia mais contemporânea, as ideias de Nelson Rodrigues, aquelas coisas. Nelson Rodrigues é bom, tia, seria da vida como ela é. A vida como ela é. E aquelas frases dele, que os canalhas também envelhecem. Isso. E que, segundo ele, que é um termo muito contraditório, que eu não quero entrar na questão, mas ele falava isso, que as mulheres amavam vagabundos. Isso aí é a frase dele. Não é nossa, né? Vamos deixar bem claro aqui. Então, eu acho que aonde não há distanciamento, não há hipnose, e também acho que tudo que é proibido é gostoso. Então, talvez esse mistério que tenha ensinado ele a ir para o magistério e ter tirado essa... Eu particularmente... como é que eu vou te falar? Embora não coloque essas palavras, eu vejo que tem uma certa conexão. Porque onde misturadas as certezas, sobrevivem as incertezas. O mundo é cíclico. Quanto mais quanto menos ligada a pessoa está naquilo, o homem está menos ligado, ou a mulher também, mais sorte ele vai ter. Infelizmente, é o mundo. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Mas vamos voltar para o mundo romano, né? Assim, o que você gostaria de saber sobre o mundo romano? Qual é a dúvida que você tem? Olha, a dúvida que eu tenho é saber detalhes, porque uma coisa é quando você tem história, você tem os bárbaros que invadiram, etc. Outra coisa é você ter um conhecimento literário de um professor de história. Eu queria que você, não só para mim, como para todo mundo, em detalhes, falasse o básico. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o equipamento do soldado romano. Certo. Porque muita gente, quando
começa assim, a citar o tema Roma, aí é sempre Júlio César, Cleópatra, Marco Antônio, e aquela coisa. Então, quer dizer, essas histórias, assim, o povo já sabe bastante, tem até filmes sobre isso. Então, exatamente. Assim, agora, como é que o soldado, como é que começou isso? Não é? Quem é que organizou o exército romano? Vamos primeiro falar sobre um general aqui chamado Caio Mário. Não é? Caio Mário, ele foi um general que realmente ele foi chamado pela classe patrícia, né, a classe dos ricos de Roma, para organizar o exército. Por quê? Existiam alguns povos bárbaros, né, naquela época, né, nômades. Eles viviam na Germânia, que seria a Alemanha, na Gália, que hoje seria a atual França, né, que eram os tímbres, os teutões. Né? Então, conclusão, Roma tinha um exército, mas era mais constituído, mas assim, pelaquela classe mais nobre. Você está me entendendo? E as táticas de combate dos romanos eram muito assim, às vezes influenciadas por esses adversários, e os gregos também. E o general Caio Mário, ele viu a necessidade de disciplinar o exército e colocar também para esse tipo de serviço a plebe, as pessoas mais simples. E o que ele fez? Ele começou a criar um regime disciplinar, um regime de combate, né? Um equipamento mais adequado. Ele praticamente introduziu em Roma, né, o elmo. Elmo é o capacete que a gente chama, né, que seria isso. É um elmo Montefortino. Também era um elmo que ele tinha esse protetor aqui de bochecha, mas um pouco mais fino. Né? Não tinha um protetor de nuca como esse aqui, mas era eficiente na época. E eles usavam também essa parte aqui, a cota de malha, né? que isso aqui se chamava lórica, né? Que é uma lórica de elos. Né? Aí o que acontece? Começaram também a usar esse tipo aqui de espada, vou até tirar aqui. Meu Deus do céu! Que é o gládio. Isso aqui é uma espada que foi copiada das tribos ibéricas de Portugal, ali da Espanha. Certo. Que o primeiro gládio foi chamado de Gladius hispaniense. Certo? Esse aqui já é um outro tipo de gládio da época imperial, que é o Gladium Mainz. O Mainz foi usado nas campanhas da Germânia, que os guerreiros germânicos eram mais ferozes. Então precisava ser mais fino aqui, para que pudesse assim, ter uma lesão maior assim, nos guerreiros germânicos. Né? E também tem um outro acessório aqui que os romanos usavam, que é o púgio. O púgio é esse punhal que foi também copiado das tribos ibéricas. Muito Espanha e Portugal. Espanha e Portugal. Aí o que aconteceu? Isso aqui ficou praticamente assim uma arma assim, o último recurso do legionário, mas era mais assim uma ostentação. Entendeu? Que inclusive Júlio César foi morto com um desse aqui. Foram 23 cuteladas de púgio, né? Terrível, né? Mas aí aquele problema. Aí Caio Mário começou a organizar as tropas e aquelas formações de batalha, centúria, manípulo, que eram divisões de tropas, né? E aí você, quando vê aqueles filmes romanos com aquela formação toda de escudos, que às vezes um joga o escudo para o outro para proteger de projéteis, aquela disciplina militar toda foi elaborada por ele. Aí sim Roma começou a ter destaque mais nas guerras, e essas tropas, elas tinham que ser empregadas em certos campos, e não em outros. Por exemplo, dentro de florestas, ou elevações, ou declives, né? Não daria certo, ele tinha que ser plana, porque ele teria assim, uma liberdade de ação muito grande, aquela ação de choque. Quando você vê, por exemplo, a polícia militar, né, numa ação de controle de distúrbios civis, você logo imagina, é uma legião romana, porque ainda se usa aquela tática, né, dos escudos, né? Sim. É interessante isso. E esse general, ele é tio de Júlio César, né? Quer dizer, é um tio emprestado, porque ele casou com uma mulher nobre de Roma, que era da família Juliana, que é a família de César, que ela se chamava Júlia. Então, por isso que o nome dele é Júlio. Então, ele foi um general muito famoso. Ele depois teve um conflito muito grande também com outro general chamado Sula,
eles brigaram muito, né? Tiveram as guerras civis contra um e outro, e o que aconteceu? O Mário morreu antes dessa guerra acabar, mas as tropas, ele foi derrotada por Sulla fez a ditadura, aí depois veio a época de César, né? E aí teve aquelas campanhas maravilhosas na Gália, na Suíça, na Bélgica, e aí, infelizmente, na volta dele foi assassinado. Aquilo foi triste, né? Aí, infelizmente, do dia 15 de maio, perdemos a grande celebridade romana. É verdade. E aquela época era uma época, como é que eu vou te falar, e que a pessoa estava viva ou morta, era questão de tempo, né? Porque tinha várias doenças, pestes na época, quando tinha guerra e tudo, mas não tinha antibiótico, não tinha nada, e sem falar, muitos não sabiam quem era amigo, quem não era. Agora, quanto à questão da saúde aí que você falou, Sim. eu vou até citar um negócio para você que é interessante. Certo. Existiam na Roma Antiga, assim, muitos químicos de gauleses, né? Até envenenadores, era uma coisa terrível. Teve até uma envenenadora gaulesa, assim, foi muito famosa, a Locusta, terrível ela. E o que acontece? Eles conheciam muitas coisas, assim, muitos recursos de ciência, de antídotos, né? Faziam até cirurgias em Roma, eu soube que faziam cirurgia de catarata. Olha que interessante, a moda deles, né? Que tinha um médico lá chamado Galeno, ele fazia isso. Já tinha serviço de prótese também. Mas e o fato da não ter uma penicilina, não ter aí já é complicado. Porque né? Por mais assim que e tudo, o problema é nesse caso assim porque eram regiões que não tinham uma asepsia, imagino eu, né? Não posso... eles tinham assim de acordo com a realidade deles, né? Como eu te falei, cada era tem a sua tecnologia, né? Assim, em destaque. Aí é complicado. Eu sei que alguns se salvavam, outros, infelizmente, né, vinham a óbito, né? Fazer o quê, né? Agora, se você me permite, eu esqueci aqui de um detalhe, que eu estava falando do equipamento romano, inclusive até eu tenho que falar, né, sobre esse elmo aqui, né? Esse elmo aqui já não é o que eu te citei, que é o Monte Fortino, né? Esse aqui é o Gálico Imperial, que esse aqui já começou a ser usado no século I depois de Cristo, com o imperador Otávio Augusto. Ele já mandou confeccionar esse elmo aqui, com protetor de nuca, o protetor de bochecha mais assim, com mais largura, né? Para poder não machucar aqui, né? Não ter contusão no rosto. Porque isso aqui foi uma prevenção que eles aprenderam com Júlio César. Vou até te contar isso agora. Sim. Júlio César, ele teve um conflito muito grande com um dos triunviratos, né? Porque teve uma época que Roma foi governada, foi o primeiro triunvirato. Triunvirato, exatamente. Que foi César, Pompeu, né? E Crasso. Aí, conclusão, teve aquela rixa dele, né, de César com Pompeu. E na Batalha de Farsália, o que aconteceu? As tropas de Pompeu foram derrotadas. Por quê? Porque César mandou ferir os legionários de Pompeu no rosto. E o rosto é uma região muito difícil de cicatrizar. Então, por isso que esse elmo aqui já foi introduzido por causa da bochecha. Porque o que acontece? Esse aqui é o elmo ático. Isso aqui, muitos generais que usavam muito, e a guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador. E o que acontece? Você vê que ele não tem um protetor de nuca aqui extenso, e o protetor de bochecha aqui, ele é muito, como direi, pequeno. Então o Gládio cortava aqui. Você já pensou? Aí o cara já ficava, rapaz novo, já ficava com o rosto cortado, o cara batia em retirada. Então por isso que teve que fazer essa parte aqui do protetor de bochecha. Eu tinha que mostrar esse detalhe aqui, né? Você vê como é que são as coisas, né? Exatamente. Então é terrível, cara. E tem uma outra situação também interessante, que foi adaptada pelo exército romano, mais para frente, também no período imperial, que foi as campanhas de 85 depois de Cristo, foi a primeira campanha, depois a segunda, que começou em 101 e foi até 106, que é a Guerra da Dácia. Sim. A Dácia é a Romênia. Então, o que aconteceu? A primeira Guerra da Dácia foi com o imperador Domiciano.
e a segunda já foi com o imperador Trajano. E os dácios, eles usavam uma arma chamada falx, que era um cabo comprido, extenso, a lâmina era igual a uma foice, e tinha uma pequenininha que chamava sica. E quando o romano usava o gládio para estocar o adversário, eles vinham com aquilo ali, eles tinham acesso a decepar o braço do legionário. Meu Deus. Aí, conclusão, começou a dar baixas terríveis na legião, né? Gangrena, né? Gangrena, tudo uma coisa de doido, né? Aí, conclusão, eles criaram uma extensão de armadura no braço, chamado mânica. Aí eles fizeram uma extensão toda de placas. Que aí, conclusão, quando aquela lâmina batia, não conseguia decepar o braço do soldado. E aí, o que acontece? Aí daria para Roma ter mais êxito no campo de batalha. Então são coisas terríveis, cara. São grandes inovações, né? É verdade. Então é isso. É complicado, cara. Essas partes assim do material usado é muito importante as pessoas saberem. Dos estandartes que eram usados também em combate, né? Que tinham flâmulas que designavam qual é a legião que tinha que se movimentar, o corneteiro, tinha o córnice, o cara já tinha corneteiro naquela época, né? Já que você está falando isso tudo, Brito, sim, seria muito interessante para dar uma moral para mim e para o povo aqui, porque junto com o que você está falando, eu sou adepto a duas coisas. Já que o olhar vale mais que 1000 palavras, sim, a sua fala com a aparição das imagens suas. Que eu tenho algumas fotos desse evento, dessa Paixão de Cristo, de 2019 que eu participei, tem de algumas cavalgadas que eu participei, que eu falei para você, né, que eu participo também participava, né, de cavalgadas de São Jorge. Eu ia caracterizado assim, por ser devoto, não é? E já estamos chegando aí no dia 23 de abril, aí no dia aí, né, dele. Que é bom que o mês de abril, assim, quando tem a Semana Santa, é bom, porque eu já te falei que eu gosto muito do Centurião Longinos, né? Gosto também do Santo Expedito, que agora é dia 19 de abril, soldado romano também, e São Jorge no dia 23, né? Então, quer dizer, é um mês para mim que está blindado, né? Militarizado, né? Você imagina. Tem o dia 19 de abril, o dia do índio, né? Também, temos o índio. Porque o índio é um personagem folclórico, assim, coitado, que foi muito dizimado. Olha, vou te falar uma coisa. Eu gostaria muito, isso ainda não vou te prometer, mas vou me empenhar muito para trazer uma pessoa aqui um dia para conversar isso com você. E você vai ficar fascinado, porque ele é um historiador nato e conhece bem essas histórias de povos indígenas, principalmente, né, da época da colonização ali de São Paulo, da fundação da Vila de São Vicente de Santos, que eu já até citei ele no podcast passado, que eu vim aqui, que é o meu amigo professor Marcos Almeida, que é lá de São Paulo, ele mora no município de Mauá. Ele é a pessoa mais indicada para sentar aqui com você e falar sobre índio. Aí, meu amigo. Tem também é vasto, né? Desde a época dos bandeirantes aqui no Brasil. Justamente, ele é especialista nisso. Aquele outro que caçava, tem até um bairro lá em São Paulo, uma via, esqueci o nome agora, que perseguia índios. Tinha o caso lá no Peru também, os espanhóis perseguiu. Os bandeirantes. O que acontece, cara? Que eu já falei com você sobre isso. Sim. O que acontece? Tudo em determinada época tinha uma finalidade, tinha um costume de se fazer isso. E aí é complicado, cara. Quando os caras chegaram aqui, eles realmente tiveram esse costume de capturar índio, escravizar, mas agora que teve muitos também que se casaram com índios, constituíram famílias e tal. Então aí é complicado. E esses detalhes assim, que tudo, que enriquecem, não é muito assim divulgado, né? Sim. Porque só fala as coisas ruins. Muitos não falam, por exemplo, em outra dos capitães, os capitães do mato, né? Eles falam só que tinha, não era só, tinha os escravos, no caso, que eram de vender, né? De mercadoria e tudo. Tinha toda uma
cúpula. Sim, tinha. Tinha sim. De acordo com o merecimento, o cara que fosse um bom dedo duro tinha um privilégio. Porque o que eu quero deixar bem claro aqui para todos os nossos telespectadores, internautas, que têm acesso ao YouTube no programa, é que todas as civilizações da face da Terra, sem exceção de uma, tiveram sua fase escravocrata. Não tem jeito, certo? Aqui na América do Sul, os índios mais poderosos escravizavam os mais fracos, certo? Na África também é a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? E o que acontece? Na Ásia também tinha. Poxa, o Tibete foi... Vou te contar uma história aqui agora. Você está fugindo aqui do tema, mas eu vou ser obrigado a te contar essa história aqui. Você já ouviu falar dos piratas berberes? Os berberes não. São do norte da África. O que acontece? Eles escravizavam pessoas brancas. Então, os berberes do norte da África, esses piratas, tinham escravos lourinhos, de olhos azuis, tinham escravos ruivos, branquinhos, de cabelo preto. Tinha também. Entendeu? E você sabe que eles fizeram viagens até a costa americana e começaram também a saquear e raptar pessoas lá. Você sabe por que a Marinha Americana começou a existir? Por causa disso, que teve que combater os piratas berberes. Você já sabia dessa? Nesse caso, não. Então, eu sabia que tem os canibais ali. Não, canibais já são outras situações. Os piratas berberes já eram pessoas já bem evoluídas do norte da África, da época da escravidão mesmo. Em que século, mais ou menos? Isso foi século XVI, XVII, por aí. É recente, então. Então o que acontece? Eles já capturavam as pessoas. Aí, meu querido, acabou. Entendeu? Aí o pessoal fala, não, só foi os africanos. Não foi. Isso aí foi uma epidemia. No Império Romano mesmo, nós tivemos lá a revolta dos escravos, dos gladiadores, Espartaco. Vocês já vão falar desse filme? Então, ali tinham gauleses, tinham judeus, tinham moésios, tinham nóricos, tinham bretões, ibéricos, era escravo, tinha africanos, também tinha tudo que você pode imaginar naquela escola de gladiadores de Capua, que o proprietário Lentulus Batiatus, era complicado, cara. Então, o escravo antigamente no Império Romano era chamado de instrumento vocale. Então ele deixava de ter uma condição humana e virou ali um instrumento que fala. E até na Ásia, se não me engano, isso aí vem de séculos, quando o imperador morria, se não me engano, os escravos que ficavam com ele eram enterrados vivos. Até no Egito também. Eles tinham essa mania de enterrar servos, escravos. Vivos. Então, para servirem ele no outro mundo, é uma coisa de doido, cara. Eles não se... Gente, que sofrimento bárbaro. Sim, agora, para eles era normal. Aí, porque não são eles, né? Para nós aqui é uma coisa. Por exemplo, o que eu estou aqui fazendo hoje é uma reconstituição histórica. Sim, exatamente. Certo? Porque, veja bem, existia o lado positivo do Império Romano, mas também, porém, existia o péssimo. Era terrível. Você imagina você ser escravo numa época dessa. É complicado. Você ia para mina de sal, de carvão, de cobre, você ia remar as galeras romanas, né? Ia ser escravo doméstico, escravo sexual também que tinha. Que a gente tem que falar isso, que não adianta querer esconder, porque existia mesmo, não só em Roma, em qualquer lugar, né? Aqui no Brasil, então, mesmo. Aqui foi uma coisa terrível também. Quer dizer, então é complicado, né? Isso começou até no Brasil com moças, às vezes de 13, 15 anos, se via como... Eu sei. Mas não é só aqui no Brasil, não. Todo no mundo. Não, isso aí já era geral. É engraçado, parece que a humanidade, seja ela em qualquer região que ela habitasse, parece que elas tinham assim uns costumes, era um padrão. É um padrão, parecidos. Justamente. Aí, conclusão, aquilo para eles é festa. Aí tanto faz abusar de homem, de mulher, de criança, não tinha essa, não. É tudo mercadoria. E pegavam o cara no escravo, tinham que beber aquela água salgada, muitos já afetavam os rins, o cara ficava ruim e jogava o cara Aí a coisa é por aí, cara. Então são coisas que
Por exemplo, esse negócio de o tráfico de escravos. Teve um lance aqui no Brasil também interessante, que foi a revolta da cachaça. Você conhece isso? Eu conheço muita revolta lá dos baianos que fala, mas teve aquela revolta dos escravos muçulmanos, dos malés, né? Mas estou falando assim, a revolta da cachaça foi numa ilha em Pernambuco. Você até me perdoe, que agora tanta claro, informação, mas é uma ilha ali de Pernambuco que comercializava muito a cachaça. E o que acontece? O rei de Portugal não gostou disso. Porque eles, antes de comercializar na cachaça aqui, porque a cana veio de fora, não era aqui do Brasil, o que aconteceu? Eles fabricavam a cachaça de uva. Olha só que doideira, um aguardente de uva. E também comercializavam o vinho do Porto. E aí, com essa descoberta da cachaça, foi uma coisa de louco. Aí o rei, na época, mandou confiscar todo o equipamento dos produtores da cachaça, deu um conflito terrível lá em Pernambuco, aí aquilo voltou de novo. E a cachaça foi um principal produto também para o incentivo do tráfico de escravos, que eles comercializavam a cachaça lá na África, aí o pessoal bebia, adorava aquilo, ficava viciado e dependente e vendia os irmãos também, né? Olha só como é que é o negócio, né? Eles caçavam, tipo permuta. Justamente, porque o português não entrava lá, nem o holandês, ninguém lá para caçar ninguém, não. Aquele lote já estava pronto. Eram guerras tribais, como tinham guerras também na Europa. Só que lá era mais primitivo, né? Não, aí é que tá. Eu vou te falar uma coisa. Os reinos africanos não eram assim nesse sistema de barbarismo, não. Entendeu? Aí é que está o problema. É que, infelizmente, a história da África assim, ela não é muito assim difundida e as pessoas precisam ter assim mais acesso para poder assim obter mais informações, né? Eu acho, né? Porque então, a África antigamente ela era conhecida pela grande maioria como uma floresta de animais e os caras viviam de forma primitiva, segundo tudo, que não entram muito, a não ser aquele historiador que e só que dentro da África tem civilizações mais adiantadas, menos adiantadas. Não, tinha, como em qualquer lugar. Por exemplo, as tribos celtas, algumas, elas começaram a ter, assim na Europa, né? Somente na época do Império Romano. Sim. O que acontece? Começaram a desenvolver a civilização galo-romana. Eu vou até fazer uma citação aqui de um fato interessante, de uma família bem conhecida aqui de Friburgo, uma família bem tradicional aqui, que são os Monerás. Né? Sim, conheço. Então. E aí o que acontece? Os Monerás, eles eram gauleses, eles moravam ali na região fronteiriça, habitavam aquele clã, né? Ali da Alsácia, que seria uma região fronteiriça da Alemanha com a França, ali no norte. E o que acontece? Os celtas, como eram assim muito, muito habilidosos na arte de fundição, de fabricação de joias, de artefatos, gargantilhas, aquela coisa, quando essa civilização galo-romana, né, começou a ficar bem desenvolvida no lugar ali, eles começaram a cunhar moedas para o Império Romano. Então, o nome Monerá, ele deriva de monetário, porque eles mexiam com esse ramo monetário de moedas. E aí depois eles migraram para a Suíça, naquela parte do cantão de Friburgo, aí começou a vir essa, né, saíram de lá, vieram para cá. Então é interessante a pessoa saber como é que é o negócio, tá vendo? É muito legal mesmo, desde os primeiros povos que vieram para cá, primeira época, né, se não me engano, foi início do século XIX. Foi em 1820 que eles chegaram aqui, né? Mas essa história dos Monerás é muito interessante. Eu achei bacana isso. Eu também acho. Quer dizer, a linhagem está lá desde a época do Império Romano. Olha só que loucura, né? Loucura saudável, né? Só que com nomes diferentes, né? No caso, por exemplo. Sim, eles tinham outro nome. Era outro nome. Era Gália. Gália. E assim consecutivamente. E a Suíça não se chamava Suíça, se chamava Helvétia, porque tinha os povos celtas que se chamavam Helvécios. Aí depois é que virou Suíça, né? Legal, e realmente isso é que tinha a Prússia, né? A Prússia já é uma região do norte ali da Alemanha, e o que aconteceu? Ela que praticamente orquestrou a unificação alemã com o Bismarck, né?
na Guerra Franco-Prussiana, Sim. e aí aquilo virou, né, a Alemanha virou aquilo tudo unido, porque antigamente aquilo era tudo assim, reinos, principados, mas tinham assim um imperador. Aí durou de 1870 até 1918, né? Eu trouxe isso aqui. Mostra aí, Não, isso aqui é um presente para você. Olha. Eu trouxe um livro sobre monumentos romanos. Esse aqui eu estou deixando aqui especialmente para você. Poxa, tá bom? vida. Eu falei, eu tenho que dar um presente aí pro Navarro, porque eu fiquei encantado, assim, sabe, com a sua performance também, aqui como apresentador do podcast, e nossa primeira, né, a minha primeira visita aqui, eu saí daqui muito satisfeito. A recíproca é muito verdadeira. Eu falei, eu vou ter que dar um presentão pro Navarro. Porque eu acho, olha só, cada coisa assim, porque tem cada coisa muito bacana mesmo. Poxa vida, saber que isso olha só, gente, mostrar como é que eram as construções, a arquitetura. Agora você vai ficar mais inteirado sobre Roma aí. Porque o que a gente vê na época eram muitas matérias, você tinha que saber o básico para poder e tudo. E saber alguma coisa. Agora, entrar no tempo, você não tem tempo, porque você tinha que estudar muitas coisas. Ah, sim. Agora, eu vou fazer uma citação aqui também. Você está vendo que eu trouxe um DVD aqui, né? Sim. Esse DVD é um filme que foi feito na Romênia. Foi nos anos 60. Que fala sobre essa guerra que eu citei aqui da Dácia. Ah, né? sim. E você uma vez perguntou para mim no outro podcast, como é que você consegue ter acesso às informações? Sim, sim. E eu falei para você que isso vai vindo, não sei por quê, que parece que essas coisas vão chegando assim na vida da gente, às vezes até um pouco assim de surpresa, né? E eu vou até fazer um agradecimento aqui para uma pessoa que me conseguiu isso aqui, né? Que é o Edson, que ele é o irmão da minha esposa. Porque o que acontece? Um dia a gente conversando, que ele ganhou uma caneca personalizada do Drácula. Olha só que doideira. Que ele tinha um amigo romeno, trabalhava com ele, trouxe da Romênia para ele uma caneca. E eu conversando com ele sobre isso, tá? Aquela coisa, eu falei com ele, rapaz, eu estou precisando de um material lá da Romênia, que eu preciso estudar melhor e tudo. Aí ele falou, cara, escreve uma carta pro meu amigo que ele fala português. Escrevi a carta pro cara. O cara não me trouxe o DVD do filme que eu queria tanto, cara. E aí eu pude estudar melhor esse conflito aqui, né? Aí ele falou, consegui o filme para você, falei com ele lá. Então, quer dizer, você vê como é que são as coisas. De um simples bate-papo, de uma situação que não tinha nada a ver, chegou o material que eu precisava, que é esse DVD aqui, Dácia, que é um grande clássico aí do cinema romeno. E eu consegui obter as informações que eu necessitava tanto sobre esse conflito. Você vê como é que são as coisas, né? Pô, muito bacana mesmo. E tem pouco tempo, né? Porque tem 60 anos, dos anos 60 para cá, né? Que esse filme foi de 66. Aí tem um outro filme também, que eu consegui, também através desse meu amigo da Paixão de Cristo, que ele é o coordenador, o Oswaldo. Ele me falou sobre o filme chamado Coluna, que é a Coluna de Trajano, que foi um monumento que ele edificou depois das guerras dácias, que tem toda a campanha em alto relevo, né, na coluna. Aí eu consegui o filme também. Mas esse filme aqui foi muito especial porque veio de lá, né? Aí foi uma coisa assim que eu guardo esse filme com muito carinho. Ah, com certeza. E ele me quebrou um galhão com isso aqui. Eu nem podia imaginar que ele ia conseguir isso para mim, né? Um slide assim, né, seria até interessante. Se você quiser mostrar aqui, pode mostrar, faz favor, né, cara? Esse filme tem no YouTube agora disponibilizado lá. O filme chama-se Os Dácios. Aí tem legenda, e a pessoa pode assistir numa boa. Muito legal mesmo. Então, é aquela velha história. O mundo, ele... Para as pessoas que fica nascendo e morrendo, e assim sucessivamente, né? A pessoa, para o tempo, 2000 anos não é nada. Se o cara, você vê, mas para a gente, quando eu falo que não é nada, porque nós somos milhões de anos, né? Então, pessoas que viveram muito falaram assim, parece que foi ontem. Eu já vi pessoas com 90 anos, parece que foi ontem que eu tinha 10 anos de idade e tudo.
que a natureza nada se cria, tudo se copia, né? Sim. Aquela coisa da frase de Lavoisier, então tudo se repete. O dia, a noite, é a mesma coisa. E as experiências das pessoas, né? Tem pessoas que já aprendem pela vida, tem outros que aprendem pela dor, né? Ah, sim. Tem gente que aprende pela inteligência, outros aprende pela dor. Bom, eu sempre preferi ir pelo melhor caminho, né? É chato, né, cara? De base de pancada não é muito bom, né? E quando a pessoa também tem mais idade, ela já tem mais uma reflexão, um poder de síntese maior. Quando o cara é jovem, ele é por si só um questionador. Agora, tem uns aí também com uma certa idade também que não estão aprendendo nada não, infelizmente, né, cara? Infelizmente, cara. Aí também tem um detalhe, o mundo, o Brasil, é um país para poucos. O mundo é para poucos, né? Quando eu falo poucos, é pelo número. Por quê? Porque está evoluindo. Nem todo mundo, eu até falei, ele tem acesso à informação ou compreensão do texto e do subtexto. Porque tudo do texto tem um subtexto, tem que imaginar como é que era a roupa, o vestimentário, você vai estudar. Você tem que saber minimizar, através do próprio jornalismo, o que, quem, quando, onde, como, por quê, qual o objetivo, como aconteceu, por que aconteceu, quais as consequências, onde aconteceu. Isso aí minimiza, ou maximiza, melhor dizendo. Mas dentro do jornalismo, Fernando, o que acontece? Tem gente que só gosta realmente de noticiar assim, sensacionalismo, tragédias e tal. É o que vende. Não há mais aquela preocupação de elaborar uma matéria que vai ser informativa, que vai trazer um benefício para o leitor. É terrível, cara. É como eu falei uma vez para você, a notícia quente é que faz sucesso. Então tem que ter avião explodiu, o prédio desabou, o shopping foi dinamitado. Agora falar sobre... Matou, estuprou, suicidou. Três coisas ao mesmo tempo. Porque se matou só não resolve mais. Olha, tem que ser barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo. O cara tem que ser clínico geral, ele tem que fazer o serviço completo ali. A vivissecção mesmo. Aí eu acho que não é legal isso. É péssimo. Mas as TVs abertas, elas estão preocupadas com o público e também de enganar. De uma maneira... Quando eu falo assim, enganar, que eu digo, não mostrar a realidade. Querem... enfim, tem algum interesse... por trás disso tudo. Não estou entrando na América. Por isso que eu estou aqui no programa do Navarro, que é melhor, tá vendo? As coisas mais fechadas são mais abertas no sentido de mostrar o mundo, né? Eu sei. Então, eu acho muito bacana isso. Nós temos que procurar locais sérios que realmente estejam preocupados em e a gente vai crescendo, e agora aquela música absorvendo, e de repente... do Peninha isso. Então, o mundo é assim, o mundo a gente tem que estar aprendendo, vivendo e aprendendo, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, tem isso. Tem pessoas mais jovens, algumas delas, como o caso até de alguns, que de repente já nasceram, são novos de idade aqui, mas já vieram à Terra, segundo algumas crenças, que ninguém sabe explicar, aquele cara já tem um conhecimento muito acima da idade dele, e outros, ao contrário. Então, é uma coisa cíclica. E você é um historiador mesmo. Porque realmente tem pessoas que têm uma desenvoltura que você vai ver e fala, nossa, mas como é que esse cara evolui assim, de segundo em segundo? É uma coisa impressionante, cara. E tem. E já tem aqueles você vê, por exemplo, um cara simples, por exemplo, um cara que do nada, mas que eu não estou aqui entrando em política, não tem nada de ver em política, eu tenho que ver como empreendedor. Sim. O Pablo Marçal, um deles. O cara que conseguiu usar a neurolinguística, né? Uhum. E saber se adaptar ao mundo. Meu amigo, já se passaram 60 minutos. Quero muito te agradecer estar aqui, agradecer o povo que está assistindo aqui e dizer que volte logo. Mais uma vez te agradeço por esse convite novo aqui. E, puxa vida, fico feliz de estar sempre aqui com você, prestigiando, e tenha certeza que vou divulgar muito esse trabalho que você faz aqui. Muito obrigado. Vamos ver se eu volto aí uma outra vez aí pra gente conversar mais. Vai ser cada dia muito bem-vindo, tá bom? Ok. Gente, então fica assim, a qualquer hora, assistem esse programa que vai ser maravilhoso, e semana que vem estarei aqui, conforme sempre tem acontecido.
e mandar um grande abraço a todo mundo, ao Guto, às pessoas em geral que de vez em quando me param na rua e tudo. Muito obrigado, fiquem com Deus.